Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 11 de janeiro, estamos com o Alimento Diário, essa série no Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 3, Como Lidar com Dinheiro. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, a ressurreição de Cristo. Ó Senhor Jesus, como tem sido falado nessa semana, a gente precisa dar atenção a esse fato da ressurreição. Senhor Jesus, Cristo foi ressurreto porque foi aprovado por Deus. Ó Senhor Jesus, e essa aprovação gerou a igreja. Então hoje tudo aquilo que a gente faz é pela ressurreição, pela vida divina. Ó Senhor Jesus, a gente precisa exercitar o Espírito, valorizar o Espírito que o Senhor nos concedeu, pela sua morte e ressurreição. Pelo Espírito, Ele vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra atual, sua palavra profética. Senhor Jesus. E sabedoria para a gente poder aplicar isso ao nosso viver, trazer isso para a nossa vida, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo discernimento daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais e mais pessoas, para que a gente cumpra a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o 27. Senhor Jesus. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Senhor Jesus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Senhor Jesus. Virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Ressuscitados para obter o galardão. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana é a ressurreição. E até o momento discorremos sobre a ressurreição dos vivos, isto é, dos filhos de Deus, os que nasceram de novo por terem crido no Senhor Jesus. Há, porém, outra ressurreição, a dos incrédulos, dos que não herdarão a vida eterna. Isso está em Apocalipse. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A grande notícia muito positiva é que não fazemos parte dessa ressurreição. Ela é para as pessoas que não tiveram a oportunidade de crer em Jesus ou não quiseram aceitar quando alguém lhes pregou o Evangelho. Eles serão julgados, e os que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Ó Senhor Jesus. Voltando para 1 Coríntios, lemos: virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Cristo é o Filho, que recebeu do Pai um reino. Deus enviou seu próprio Filho, não só para fazer a redenção, mas para concluir esta era. Então virá o fim. Ó Senhor Jesus. Vejamos a seguinte parábola em Lucas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Essa parábola implica que quando o Senhor morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, deixou-nos uma incumbência: negociar as minas até que ele volte. Quando ele voltar, chamará cada um de nós, seus servos, a fim de lhe prestar contas de como negociamos as minas que nos confiou. Ó Senhor Jesus. Os versículos seguintes relatam: compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O mesmo ocorreu com o que negociou a mina e ganhou outras 5. Foi-lhe dado reinar sobre 5 cidades. Todavia o que escondeu a mina e não a negociou foi chamado de servo mau. Teve a mina tirada dele e dada ao que obteve 10. Essa é a maneira com que o Senhor nos recompensará. Até que ele volte, todos devemos negociar nossas minas, os dons, a fim de receber o galardão que ele tem para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor ele tem um prêmio para cada um de nós. O Senhor ele, não simplesmente veio há 2000 anos atrás, cumpriu ali tudo e acabou. Ele fala da sua segunda vinda. Ó Senhor Jesus. Hoje muitos judeus, os judeus que ainda não creram em Cristo, estão aguardando ainda a vinda do Messias. Hoje tem muitos falado na comunidade israelita, a gente acompanha pelo YouTube, pela internet, alguns blogs, algumas coisas. Eles estão preocupados hoje, que está levantando um profeta, que alguns ali estão achando que esse profeta que vai trazer ali o Messias e tal, estão muito preocupados com isso. Ó Senhor Jesus, mas a gente sabe que pela palavra, o que vai vir aí é o falso profeta. Senhor Jesus, vai vir a besta, vai enganar muitos, Senhor Jesus. Por isso a gente tem procurado alertar. A gente já viu no Alimento Diário, na série anterior, Senhor Jesus, Cristo, Poder de Deus, Sabedoria de Deus. A gente está vendo agora nessa série o Ministério da Nova Aliança. Senhor Jesus, que a gente precisa focar na vontade de Deus, a gente precisa focar naquilo que vai trazer para nós crescimento de vida, vai trazer para nós intimidade de Deus, conhecer a palavra, discernir a sua voz, porque hoje muitos estão distraídos com milagres, com um monte de coisa. Isso aí o inimigo tem usado para arrastar muitos para a perdição. Ó Senhor Jesus, muitos se preocupam apenas com as coisas exteriores, os milagres exteriores, as coisas que vão acontecer, e esquecem de viver diante do Senhor.
Hoje, né, muitos aí estão querendo falar sobre, né, a grande tribulação, quando que vai acontecer, não vai acontecer, vai haver arrebatamento, não vai haver arrebatamento. Ó Senhor Jesus, e não estão se preocupando em viver diante do Senhor. É isso que o Senhor está mostrando para nós, né, como a parábola que a gente leu. Né, o Senhor falou, olha, estou indo, né, para tomar posse de um reino e voltar. E precisa ficar bem claro para nós. Né? Jesus não simplesmente entregou as coisas da igreja para nós e está vivendo isolado num canto e não sabe nada que está acontecendo. Não, o Senhor ele sabe de tudo, né? Ele está nos dando instrução, nos mostrando a maneira da gente fazer todas as coisas. Né, Senhor Jesus, Ele entregou para nós os dons, né, entregou para nós a sua palavra, ó Senhor Jesus. Mas é como eu tenho repetido muito aqui no canal, né? A palavra é de Deus, a vontade de Deus, a igreja é de Deus, nós somos de Deus, a vontade é dele, o caminho é dele, tudo é dele. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Ó Senhor Jesus, a gente precisa cumprir o padrão dele. Ele entregou para nós, né, e depois ele vai vir para prestar conta, né, Senhor Jesus. Por isso que no dia de hoje está falando aqui a respeito de 2 tronos. Já viu durante a semana, né, que o primeiro é o tribunal de Cristo. A gente vai julgar os cristãos, aqueles que creem nele, mas não é segundo pecados, né, Senhor Jesus. O Senhor ele veio para salvar e não para condenar. Aqueles que não creem já estão condenados, né, mas para nós, né, é a salvação de estar diante dele. Então, ali diante do tribunal de Cristo, ó Senhor Jesus, né, vai ser dado ali para nós ali, né, ou o galardão ou a disciplina, né, Senhor Jesus. Da mesma forma como ele mostrou aqui, né, ele foi tomar posse de um reino, voltou e veio falar com quem primeiro? Com seus conservos, ó Senhor Jesus, né, para saber o que eles fizeram com os dons, se negociaram. Então o primeiro tribunal, o tribunal de Cristo, é para os cristãos, né? O Senhor também fala por meio de Pedro ali, né, Senhor Jesus, que, né, aqueles que creem vão ser julgados primeiro, né, ó Senhor Jesus, vão ser julgados ali também para dar exemplo. Quando os outros, né, que não creram no Senhor forem julgados, Senhor Jesus, já vão ter enxergado o padrão daqueles que que obedeceram o Senhor primeiro. Ó Senhor Jesus, então, como mostrou aqui, né, primeiro o Senhor veio, lidou com aqueles a quem ele entregou algo. Depois vai vir o trono branco, né, Senhor Jesus, para julgar aqueles que não creram. Né, e aí cada um vai ser retribuído segundo as suas obras. Né? O Senhor ele mostra, né, que vai haver o reino, vai haver aquele que vão governar com ele, mas vão haver as nações, né, Senhor Jesus. Ali também o povo de Israel que não aceitou o Senhor, mas é povo de Deus. Deus tem uma promessa para eles. Né? E existem aqueles também, né, que vão ser separados também ali, né, diante de algumas situações, né, por terem sido bondosos, por terem acolhido, né, os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, vão fazer parte das nações, mas estão ali, né, num ambiente ali onde vão ser governados por aqueles que Cristo estabeleceu. Né, há outros pormenores aí nessa palavra. O que eu estou fazendo aqui é um resumo do resumo, né, Senhor Jesus, mas a gente tem que ver vários outros pontos para a gente poder compreender isso. Mas como o irmão coloca aqui, né, a boa notícia é que, né, esse segundo julgamento não é para nós. Ó Senhor Jesus, o primeiro julgamento sim, né, e ele mostra para nós que, né, aqui esse segundo julgamento é a segunda morte. Ó Senhor Jesus. Então vai haver uma ressurreição também para aqueles que não creram, vão ser tirados do seu ambiente ali, né? Ali o mar vai entregar, o além vai entregar, a morte vai entregar ali aqueles que estão diante deles ali, eles vão ser julgados, né, Senhor Jesus, segundo as suas obras, e depois, né, vão ser jogados no lago de fogo, vão receber o dano da segunda morte. A Bíblia mostra que o lago de fogo não foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás e seus anjos. Né? Então ali dentro do lago de fogo vai ser atirado, né, Satanás, seus anjos, principados, potestades, tudo aquilo que é negativo, né, os demônios, Senhor Jesus, a besta, o anticristo, ó Senhor Jesus, o falso profeta, né, só gente boa, né? Ó Senhor Jesus, vão ser jogados ali para serem atormentados pela eternidade. E infelizmente alguns seres humanos também vão estar ali por não obedecer o Senhor, por não aceitarem o Evangelho, né, Senhor Jesus, por se voltarem contra Deus. Ó Senhor Jesus, né? E aí vão ser atirados ali e vão ser atormentados pela eternidade. Ó Senhor Jesus, é algo muito ruim, né? Senhor Jesus, aí ele fala que até o inferno, né, vai ser atirado também no lago de fogo. Então, tudo que é negativo vai estar ali, né? A morte, tudo isso. Ó Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa focar hoje é, de fato, né, em estar preparados para tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, né? E como eu tenho colocado aqui bastante, né? Muitos cristãos, por confundirem ainda a questão da salvação, o galardão, o reino dos céus, o reino de Deus,
a nova Jerusalém, né, do reino milenar. Ainda confundem muito isso, acham que esse lago de fogo aqui ainda é para alguns cristãos. Não, isso aqui é para quem não creu, quem não aceitou o Senhor, aquele que foi julgado ali, né, fora do padrão de Deus. Ó Senhor Jesus, qual o rigor que o Senhor vai usar ali? A gente não sabe, mas a gente mostra aqui na parábola, né, aqui mostrando aqui, né, primeiro lidou com os seus, e tinham aqueles que foram ali, olha, a gente não aceita que Jesus reine sobre nós, né? Ali mostrou, olha, o nobre ali, né, foi tomar posse de um reino, ia voltar, e já logo caíram ali, né, olha, a gente não vai aceitar que ele venha governar sobre nós, não. Depois de lidar com os servos, né, ver ali o que cada um rendeu, o que cada um negociou, né, Senhor Jesus, né, teve um ali que falou, olha, guardei embrulhado no lenço aquilo que o Senhor me deu, não negociou, não fez nada, né, Senhor Jesus, e ainda julgou que o Senhor era rigoroso e tal. O Senhor falou, olha, pela sua língua você vai ser condenado, então já que você acha que eu sou rigoroso, que eu vou tirar, né, aquilo que eu não pus e tal, então é assim que vai acontecer com você, né, ó, lança ele nas trevas exteriores, né, e aquilo que ele tem tira dele e dá àquele que ganhou 10, ó Senhor Jesus, né, então por isso que a gente já viu essa semana, né, se a nossa esperança limita é apenas essa vida, a gente vai ser os mais felizes de todos os homens, né, ele se limitou apenas a essa vida, juntou tudo aquilo ali, não ficou, não negociou, não obedeceu o Senhor, não ficou preocupado, né, com a vinda de Cristo, né, com a vinda do Senhor ali, né, para prestar conta. Ó Senhor Jesus, simplesmente chegou e falou assim, ó, Senhor, o que eu só tenho aqui é aquilo que é seu, não fiz nada com isso. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor o que fez, né? Depois que julgou essa situação, né, lançou ele nas trevas, não considerou ele como os outros, né, que eram contra a vontade de Deus. Né? Aqueles que eram contra falou assim, agora nós vamos lá, vocês trazem esse aí que são contra, né, que vou aniquilar a todos. Né? Esse é o julgamento do trono branco. Mas, e o outro foi jogado lá no meio para ser aniquilado? Não. Ó Senhor Jesus, ele ainda era servo de Deus, mas ele teve que sofrer a disciplina. Ó Senhor Jesus, por não valorizar aquilo que Deus colocou na mão dele, né? Por não fazer nada, ficou preocupado com as coisas dessa terra. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente, muitos cristãos hoje ficam preocupados com como é que vai ser a disciplina do Senhor, o que vai acontecer, vai ser isso, vai ser aquilo, e muitos focados nisso, né? Estão vendo hoje, irmão, não vai haver arrebatamento, porque todos os cristãos têm que sofrer, porque muitos sofreram no passado, então hoje a gente também não pode ser poupado, porque os outros eram melhores, isso e aquilo. A questão não é essa, a questão não é o rigor de Deus nas coisas, mas a questão é o que nós fazemos, o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele entregou para nós. Então a gente está claro, Deus entregou uma incumbência para cada um de nós. Há muitos que podem pensar, não, isso aí é só para quem é pastor, isso aí é só para quem é líder, para quem Deus deu aqueles dons visíveis. Não, Deus deu um dom a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, como a gente já viu aqui, né, existem partes do nosso corpo que são visíveis, a gente vê, mas tem coisas que a gente não vê. Né? Existem os tendões, existem as articulações, né, que estão aqui, né, quando dá um problema, né, você tem uma tendinite, ó Senhor Jesus, uma inflamação ali no tendão, né, é uma dor horrível. Né? Você tem ali uma inflamação no ombro, né, no cotovelo, nas articulações, você não vê, aparentemente você não precisa cuidar disso. Né? O problema no rim, né? Pedra no rim, é uma dor terrível, você não vê o rim, né? Ele está guardado ali, mas ele está cumprindo a sua função. Se ele não está cumprindo bem, né? Se o corpo não está alimentando bem, vai ter um problema, vai gerar um cálculo renal, vai gerar uma dor que vai incapacitar todo o corpo. Ó Senhor Jesus, isso que a gente tem que ficar claro. O Senhor deu uma incumbência para cada um de nós. Podem ser coisas visíveis ou não. Mas a questão é, o que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor entregou na minha mão? Talvez a gente não tenha dons visíveis, mas o primeiro dom que o Senhor nos dá é o dom de falar. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, né, dar oportunidade para essas pessoas, né, que ali de, né, conhecer o Senhor. Né, se elas vão aceitar ou não, aí já é outra questão. Mas nós precisamos falar, né, viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, negociando aquilo que Ele nos deu, se Ele tem investido em nós palavra, se Ele tem falado conosco, né, colocado diante de nós livro, pessoas para orar, tudo isso é oportunidade. Né? Por isso que Ele fala, então, por que você não pegou então a mina e colocou no banco para render juros? É isso aí. Né? Você pegar ali, né, sair junto com os irmãos para orar, fazer uma oração pelas pessoas, ali como o irmão encorajou durante a semana, colocar um livro no bolso, né, na bolsa, na mochila, colocar um jornal, Árvore da Vida. Né? Os irmãos têm encorajado os irmãos a adquirirem kitzinhos, né, com 10 chaves ali todo mês, é um investimento.
Você pode ali chegar para a pessoa ali, né, orar por ela, oferecer o jave, né, Senhor Jesus, para ela poder orar, tocar na palavra de Deus. E assim a gente vai entregando tudo aos banqueiros. Não preciso ter um grande talento, saber falar, explicar muita coisa, mas eu entrego para ela algo que sabe explicar. Né? Eu não sei falar a palavra bem, não sei explicar bem, mas eu apresento um livro que explica, apresento o jornalzinho da vida que explica. Isso é entregar, né, o seu talento na sua mina, aquilo que Deus entregou para você na mão do banqueiro. Você ora pela pessoa, né? Você ora para o Senhor tocar na vida dela, para que aquela palavra, né, possa trazer orientação, possa trazer vida. Isso é colocar diante dos banqueiros, né, para você poder obter, para Deus poder obter com juros, né, aquilo que Ele entregou para nós, Ele ter rendido pelo menos alguma coisa. E como o irmão nos encoraja, né, a gente não vai deixar ninguém perecer, a gente vai carregar, né, uns aos outros, né, Senhor Jesus, para estarmos dispersos, né, para o reino. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós, há um galardão. O Senhor veio para julgar todas as coisas, né? Veio Ele para cumprir tudo, né? Deus entregou um reino para Ele, né? Mas Ele não entregou só isso, né? O Senhor não veio só para morrer por nós, né? Nos redimir do pecado e nos dar apenas a vida divina, mas Ele também vai vir para concluir essa era. Ó Senhor Jesus, vai vir para manifestar o seu reino. E quando Ele vier, Ele vai prestar conta. A gente querendo ou não, né? Participando ou não. Ó Senhor Jesus. Né? Por isso Ele mostrou para nós, né? Ele deu uma incumbência para cada um de nós negociar as minas até que Ele volte. Ó Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele vai chamar cada um de nós, né, que somos os seus servos, a fim de prestar conta de como a gente negociou aquilo que Ele nos confiou. Então a gente tem que estar atento, né? Não podemos nos esconder, né? O Senhor, Ele trouxe algo para nós, mas porque Ele quer nos recompensar, né? Senhor Jesus, Ele foi tomar posse de um reino, vai voltar e vai nos dar autoridade. Né? Nós vamos ser coparticipantes com Ele, vamos ser co-reis com Ele. Ele vai governar e Ele quer entregar para nós isso também. Mas se a gente olhar para nós, a gente tem capacidade de governar alguma coisa, né? de fazer alguma coisa diante de Deus? Nós não temos. Por isso nós fomos colocados na igreja, para receber o aperfeiçoamento, para sermos aperfeiçoados naquilo que Deus necessita, para cumprir aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o inimigo está aí, né, querendo enganar, né, querendo nos enganar, querendo nos atrapalhar, mas a gente precisa focar no Senhor, na vontade dEle. Ó Senhor Jesus, né, Ele por isso está mostrando para nós, olha, vão haver 2 tribunais, se preocupa com aquele que é o seu, mas também começa a ter amor pelas pessoas e se preocupar, né, naquilo que elas vão ser julgadas. Vamos procurar, né, trazer as pessoas para o primeiro julgamento, né, Senhor Jesus, que é um julgamento com mais amor, né, o Senhor vai estar ali com rigor, com certeza, né, Senhor Jesus, mas é para nos destinar, né, ao reino, né, Senhor Jesus, que cada um de nós possa ir sem escalas, né, ir direto para o reino, né, ali governar com o Senhor, não tem que passar, né, pela situação das trevas exteriores, né, Senhor Jesus, onde vai ser disciplinado, mas vai aprender, vai valorizar, o Senhor não vai jogar ninguém fora, né, mas aqueles que não obedecem ao Senhor, não querem o Senhor de jeito nenhum, não queremos que esse reine sobre nós, esses aí vão passar por um outro julgamento, no trono branco, né, e ali é definitivo, né, ali é para sofrer o tormento eterno, né, Senhor Jesus, que cada dia a gente possa, né, livrar mais pessoas disso, né, e torná-los, né, todos em filhos de Deus. Cada pessoa que a gente contata é um filho de Deus em potencial, é o que vai ser feito, né, aí com o Senhor, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né, dar a oportunidade para que todos possam crer no Senhor. Ó Senhor Jesus, né, e a gente também vai sendo, né, vai negociando os talentos, né, Senhor Jesus, e a gente vai também estando cada dia mais perto, né, de receber o galardão, o prêmio que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.